Olá pessoal, dando continuidade aí às nossas aulas, né? Vamos para nossa segunda aula prática, que é a criação das máquinas virtuais, tá? Então, como é que a gente cria, né, na verdade, uma máquina virtual? Aqui nós estamos utilizando o VirtualBox. Então, o VirtualBox ele nos dá a opção aqui, ó, dos botões, né? Tá? Que podem ser utilizados por aqui, ou os menus, ó. Então tem aqui, ó, também o Ctrl N, né? Tem um novo aqui, ó. Tá? Então esse seria a forma da gente criar a máquina virtual. Vamos aqui pelos botões, eu vou lá clicar em novo, né? Qual é a primeira máquina que nós vamos instalar? Vamos instalar aí, né, o nosso servidor. Então eu vou digitar aqui, ó, Windows, vou dar um nome a essa máquina, né? Windows Server 2012. Tá? R2, né, que é a versão, e vou botar um 1 aqui, ó, tá? Para justamente definir aí, né, o nome da máquina, porque eu posso querer criar uma segunda máquina, então com o mesmo nome, então só vai botar 2. Se eu quiser criar um novo servidor, né, ou então eu posso usar, né, no caso aqui, o nome da máquina, né, o nome da turma, né, por exemplo. Em vez de eu botar um aqui, ó, botar a segundo rede A, por exemplo. Posso colocar aí entre parênteses também, né, o nome do aluno, se for o caso. Tá? Mas vamos deixar aí rede A, que poderia também ser o rede B, né? Tá? Então vamos usar o rede A. E ó, vejam que ele já ajustou aqui, né? Saiu de Windows 7 para o Windows 12, mas eu tenho, ó, as versões aqui da família Microsoft, né? Ó, do Windows 3.1, que é a primeira versão, até, né, a última versão aqui, ó. No caso para Server 2019, né? Mas a gente já tem aí o Server 2022, tá? Uma versão mais atualizada do Windows Server. A gente está usando essa versão, né, que é a versão 12, que é essa versão aqui, ó. Aqui é a versão que já está configurada aqui. Outra coisa, né, quando você quiser criar uma máquina Linux, por exemplo, ó, aí aqui eu já tenho a opção do Linux, né? Então, Oracle 64 bits, né? Tem o Red Hat, tem o OpenSUSE, né, o Turbo Linux, o Xandros, o Ubuntu, tá? E se for uma versão que você não conhece, você botar lá outro, né? Outro Linux, 32 ou 64 bits, ó. Isso aqui vai depender da ISO, né? Tanto para Windows como para Linux, tá? Vamos voltar aqui, né, para o nosso Windows, ó, Microsoft Windows, versão 2012, R2, né? E vamos mandar para o próximo. Aqui é a quantidade de memória, né? Aqui, no caso, a minha máquina, ela tem 16 GB de RAM. Aqui ele dá 16.384 megabytes, tá? Eu tenho aí 16 GB, então estou usando aqui, ó, 2 GB ou 2048 mega, tá ok? Então, quanto mais memória você tem na sua máquina, né, e processador, melhor para trabalhar com máquina virtual, tá? Então aqui eu vou deixar os 2 GB, né? Quanto mais memória também, a instalação é mais rápida, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó, ou 1024, por exemplo, né? Ou posso trabalhar com 512. É a menor quantidade de memória, né, que eu posso utilizar aí para o Windows, tá? No caso 512 aí, pessoal, vai demorar um bom tempo para fazer a instalação, tá? Se sua máquina só tem 4 GB, não bote 2,48, por exemplo, bote 1024. Tá? Bote 1024. Se sua máquina tem 8 GB, né? Então você pode trabalhar aí com essa máquina virtual com 2048. Como eu tenho aí, né, 16 GB, eu estou colocando 2048, que não vai fazer falta a minha máquina real. Vou mandar para o próximo, né? Aqui eu tenho a opção de HD, ó. Tá? Como nós podemos ver, né, no material de aula que eu já passei para vocês, o mínimo, né, que eu tenho para um tamanho de disco rígido é 32 GB, tá? Vamos ver se a gente
mostra para vocês aqui, né? Configuração, vamos ver aqui no... Pronto, na instalação do Windows Server aqui, ó, que você já tem esse material, né, em mãos, tá? Então, vocês podem ver aqui a máquina virtual, né? A questão do download, ó, da ISO, né? Lá no site da Microsoft, tá? E aqui, ó, a criação, né? Daquele passo a passo que eu já fiz com vocês lá, ó. Nome da máquina, né? O local onde ele vai ser armazenado, aqui ele está marcando aqui, ó, na unidade C. Aqui são as versões, né, pessoal, que a gente tem aí do Windows Server 2012 R2, ó. Tem o Foundation Edition, né, que é até 15 usuários, tá? Tem o Server Essentials Edition, né, para 25 usuários, são para pequenas empresas, né? A primeira versão Foundation é para microempresa, tá? Ele vai até 15 usuários. A segunda versão, que é o Essentials, ele vai até 25. O Windows Server Standard Edition e o Data Center, né? Eles têm os mesmos recursos, tá? Como diz o texto, ele possui todas as funcionalidades do Windows Server. Mas o Standard, né, o padrão, ele é ideal para ambientes com baixa densidade de virtualização. Quer dizer, com um número limitado, né, de virtualizações, tá? Já o Data Center Edition, né, ele possui todas as funcionalidades do Windows Server e ideal para ambientes com alta densidade de virtualização, tá? Então a gente vai trabalhar, né, com o Data Center. A gente vai instalar o Data Center. Tá aí aqui os requisitos mínimos, ó, da arquitetura, né? Um processador de 64 bits, com a velocidade de pelo menos 1,4 GHz, né? Acima disso é o ideal, né? Mas o mínimo é isso aí. Tá aí a memória RAM, né? 512 MB e o espaço em disco 32 GB. Tá? Então isso aí a gente não pode esquecer, principalmente na instalação de um servidor real, né? Um servidor para produção. E com relação a 32 GB é só para rodar, tá, o servidor, tá? Aí a gente ainda tem banco de dados, né, que precisa estar numa partição à parte. O ideal é que você tenha um espaço um pouco maior que isso aí. Então 50, né, pelo menos aí. Seria o ideal, mas o mínimo é 32, tá? Se fosse uma questão de prova, né, como vocês já fizeram, 32 GB. Mas o ideal é você deixar em torno de 50 mesmo. Tem a questão da instalação, né, que a gente vai utilizar a interface, né, a interface gráfica, tá, que é a versão GUI, né, a instalação GUI, e tem também a instalação Core, né, que é a instalação sem interface gráfica. Ele consome menos recursos, né, do sistema operacional, tá, menos processamentos, né. Então isso já, e também não tem a plataforma gráfica, né, você não consegue visualizar aquilo que você está realizando. Tem que ser tudo por linha de comando, tá? Certo? Tudo pela CLI, né? A interface de linha de comando. Então, voltando, né, lá para nosso VirtualBox. Vamos ver aqui, ó, VirtualBox, né? Então, aí o ideal 50 GB, né? Criar, né, um novo disco. Você tem a opção aqui, ó, de criar um disco virtual, né? Não na verdade, não acrescentar um disco virtual, né? É utilizar um disco já existente, ó, mas a gente vai criar um disco virtual, tá? Com 50 GB, ó. Ok, né? Aqui é o tipo de arquivo, né? A gente já estudou aí sobre o sistema de arquivos e aqui ele fala do padrão do VirtualBox, que é o VDI, né? Que é o VirtualBox Disk Image, né? É o VirtualBox Disk Image, tá? Então esse é o padrão, é o que a gente vai deixar. Só vai mandar avançar aqui, ó, próximo, tá? E deslocamento alocado, tá? E deslocamento fixo, tá? Então se eu marcar aqui, ó, tamanho fixo, o meu VirtualBox ele vai pegar 50 GB do meu HD,
tá? E nesse caso, quando eu deixo dinamicamente alocado, ele vai alocar apenas 2 megabytes, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí depois de criado a máquina virtual. Tá? O ideal é a gente deixar aqui, ó. Agora, se eu fosse particionar disco, né? Fazer particionamento, o ideal é que eu faça um disco de tamanho fixo, né? Para que eu possa particioná-lo sem problema nenhum. Tá? E nesse caso aqui, ele vai pegar 2 MB, mas ele pode chegar até 50 GB. Tá? À medida que a gente vai instalar o sistema operacional, né? E for instalando recursos, for instalando aplicativo, por exemplo, então ele vai aumentando o tamanho do disco, mas ele só pode chegar até 50 GB, tá? Que for o que ele reservou, né? Nesse caso aí, o ideal é que a gente deixe dinamicamente alocado, para não tomar o espaço do disco real da máquina, tá? Vamos mandar para o próximo. Aqui eu ainda posso alterar o tamanho do disco, tá? 50, né? Posso botar 40, posso botar 60. E ele vai de 4 MB até 2 TB. Tá? Então aí você precisaria, né, para chegar em 2 TB de um super disco aí, né? No caso aí nós vamos usar apenas 50 GB. Tá? Aqui é o nome, né, da máquina que ele vai aparecer, ó. A extensão do disco lá, o .vdi. Vou mandar criar. Pronto. A nossa máquina virtual ela está criada, né? Vamos criar uma segunda máquina, pessoal. Vamos clicar aqui em novo. Sim, uma coisa que eu não mostrei para vocês, né? A gente tem aqui os menus, ó, geral, né? Onde a gente encontra, né, as informações que a gente deu sobre a máquina virtual. Se eu quiser mudar aqui o nome da máquina, só apagar e mudar. Por exemplo, eu poderia apagar aqui e botar o nome do servidor 1, tá? Aqui em avançado, né, tem a pasta onde ele está sendo armazenado, a descrição da máquina, se quiser botar algum texto aqui, né, e criptografia de disco, ó, se você quiser habilitar, tá? Que não é o nosso caso. Sistema, né, ó, ele está dando boot primeiro no disquete. Disquete não existe mais, né? Então vou botar esse cara lá para baixo, ó. Vou deixar o disco óptico, né, como o primeiro boot. E o segundo boot é pelo HD, ó, porque a gente vai precisar apontar a ISO, né, para fazer a instalação do sistema operacional. Monitor, né, eu não vou mexer em nada. Armazenamento, ó, tá? Então aqui tem o nome, né, do disco rígido, ó, Windows Server 2002 R2, né, segundo rede A, tá? E aqui o meu HD, o meu DVD tá vazio, né? Áudio, que eu não vou alterar nada. E uma coisa interessante aqui em rede, ó. Essa máquina, a gente vai trabalhar com ela com 3 adaptadores. O adaptador 1 já está habilitado, ele está trabalhando com NAT, né? O adaptador 2 ele está desligado. Eu vou ligar e vou colocar ele agora na rede interna, tá? O nosso cenário, né? Ele vai ser um servidor e 2 máquinas virtualizadas, 2 máquinas clientes, né? Então preciso de 2 interfaces de rede, ó. O adaptador 1 vai estar como NAT, né? Tradução de endereço de rede, Network Address Translation, né? Tradução de endereço de rede. Então esse cara aqui que vai ligar as máquinas clientes à internet, tá? Que é o adaptador 1. O adaptador 2 a gente vai colocar lá, não conectado, a gente vai colocar lá como rede interna, tá? Aí eu tenho a rede 1 e tem a rede 2, ó. Vou usar ele aqui com letra minúscula, tá? Tudo juntinho, né? O padrão do VirtualBox é esse cara, no caso é o nome int, né? Tá, então nesse caso, né, vamos ver aqui no adaptador 4, uma coisa aqui, rede interna, tá? Aqui eu tenho o int que eu tinha colocado lá, que é interna, né? É intnet, na verdade, intnet, rede interna, mas a gente não vai, a gente vai usar aqui o adaptador 2, né, na rede interna, e a gente vai botar aqui, ó, rede 1. No adaptador 3, né, a gente vai botar rede interna, tá? E aqui rede 2. Não vai usar nem o aquele rede 1 maiúsculo, né, nem o intnet.
Então, ó, tem três adaptadores aqui, ó, um com NAT. Uma coisa interessante, né, nos adaptadores, aqui em avançado, ó, que vocês vão colocar, aqui ele está com a opção de modo promíscuo recusar, que são recusar pacotes, né, mas nesse caso aqui nós vamos permitir, ó, permitir tudo, tá? Tanto nesse cara, né, como no adaptador 2, tá? Só nos internos, só nas redes internas, tá? Então nós vamos colocar aqui recusar, ó. Vou botar ele no modo promíscuo, né? Ele vai receber qualquer pacote. Tá? Então meu servidor aqui, ó, meus dois adaptadores vão estar liberados aí para receber tudo. Vou dar OK, né? A máquina virtual aqui está criada, o servidor. Vamos criar a nossa máquina cliente. Vamos colocar o nome cliente. Esse aqui vai ser o nosso cliente 1. É o Windows 7, ó, que eu vou usar, tá? Eu posso deixar o 2048 aí, tá? Mas não posso rodar tudo ao mesmo tempo, né? Que aí eu vou tomar quase toda a memória RAM do meu computador. Isso aqui eu vou ter que baixar, vou deixar esse cara aqui com 1024. Tá? Para não ficar muito pesado, né? Para a memória RAM. Vou dar OK, né? Criar. Aquele processo, né, que a gente já passou ali de dinamicamente alocado. Ó, ele dá 32 GB, né, como padrão, e vai aparecer minha máquina cliente 1. Que eu poderia ter colocado também cliente Windows 7, né? Poderia colocar, mas vamos deixar cliente 1 aí. Tá, então vamos criar a segunda máquina, né? Que é o cliente 2. Cliente 2. Pronto, cliente 2 está criado, também vai ser um Windows 7. Como eu poderia também instalar um Windows 8, tá? Ó, posso criar também um Windows 8 de 64 bits. Essa segunda máquina, né? Vamos deixar o Windows 7 mesmo. Depois a gente cria aí um cliente Windows 8. Deixar o Windows 7. Cada uma vai logar, né, uma placa de rede do meu servidor. Tá, aqui é só mandar avançar e avançar, né? Ele terminou, ó, criei as 3 máquinas virtuais. E agora uma coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui em sistema. Aliás, deixa eu ver aqui em armazenamento, não é em sistema, né, na verdade. Ó, vou selecionar meu disco. Observe que o tamanho virtual é de 50 GB, ó. Mas o tamanho real que ele alocou, né, foi de 2 MB, ó. Tá vendo? Então, à medida que eu for instalando as coisas no meu servidor, né, e nas minhas máquinas clientes, elas vão pegando, né, aí do meu disco real, essa quantidade aqui que pode chegar até 50 GB. Ele não vai poder ultrapassar 50 GB, certo? Então, no momento que você cria a máquina virtual, ó, o tamanho que ele alocou do seu disco real não é muita coisa, é pouca coisa, né? Só 2 MB. Se eu for nas máquinas clientes, ó, lá em armazenamento, eu vou ter a mesma coisa. Quando eu clicar lá no HD, tá? Ó, 32 GB virtual mais real mesmo que ele pegou no meu HD foi 2 MB só. Aqui eu vou clicar em OK, né? Pronto. Então aí a gente... com relação à criação da máquina virtual, né? A gente termina a nossa aula aí. Tá? Um abraço a todos.